Medicina visitando a gente, sejam bem-vindos. Que bom, glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, queridos? Quem ama a palavra de Deus? Quem está com a sua Bíblia aí? Levanta ela então, põe lá para mim, o Kevin. Bem forte, diga: esta é a minha Bíblia. Eu vou ditar o amarelo, você vai falar o resto, pode ser? Esta é... Eu sou, eu tenho, eu posso, hoje, confesso, eu nunca mais serei igual, estou a ponto Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode jogar, não sei o que é, pode jogar, minha irmã. Não sei o que é lixo. Obrigado. Fala comigo: barro ou porcelana? Os dois são barros. Não sei se você sabe disso, mas os dois são barros. Mas só que depois que você trabalha o barro de uma certa forma, você não chama mais ele de um vaso de barro, você fala vaso de porcelana, porque ele subiu um estágio, ele deixou de ser chamado de barro, ele passou a ser chamado de porcelana. Eu não quero ser e nem tenho capacidade para te dar aula sobre isso, mas quero trazer um pouco de ensinamento e um pouco do que nós podemos aprender com tudo isso. Posso ouvir um amém? Então, leia comigo, vai estar aqui o texto de Tiago, no capítulo de número 1, os versos de 2 a 4, depois o 12. A Bíblia diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quem já passou por provação aí, diga aleluia. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, fala comigo, em nada deficientes. Nós, na nossa fé, a Bíblia deseja, Deus deseja que nós não sejamos em nada, que não haja deficiência na nossa fé. E o texto segue dizendo no verso 12: bem-aventurado o homem, quando diz homem, é homem e mulher, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos entendem essa palavra e podem dar um glória a Deus? Esse texto nos convida a nós termos motivo de grande alegria quando nós passamos por lutas, por provações. Talvez uma das situações mais desafiadoras da vida com Deus é você encontrar beleza em meio à crise, encontrar motivo para você sorrir em meio às lutas. Mas se eu creio na palavra, eu vou olhar para esse texto e falar: mas espera aí, por que eu posso ter ou encontrar beleza, alegria numa situação difícil? E o autor diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, quando ela for confirmada, ela vai produzir em você algo que se chama perseverança. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa, ela tem um propósito. Enquanto você está perseverando, algo está sendo gerado dentro de você, para que você se torne íntegro na sua fé, perfeito na sua fé, em nada deficiente. Se você começa a entender isso, você fala: peraí, então existe algo bonito, algo bom que eu posso alcançar em meio a essa luta, se eu perseverar, se eu me manter firme. Quantos me entendem? Diz amém. E o texto que se segue diz assim, em Jeremias 18:6, um texto muito conhecido, mas eu quero ler um versículo apenas. Não poderei eu, é Deus falando, tá? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro?
Como que fez esse oleiro? O texto diz que Jeremias desce, o oleiro estava trabalhando no vaso, o vaso estava quase pronto, mas ele se desfez e voltou a ser aquele monte de barro de novo. E o oleiro continuou rodando ali, girando a roda, e começou a fazer, a Bíblia diz, como bem lhe parecia. E Deus está perguntando: eu não posso fazer de vós como oleiro, desmanchar você e fazer de novo, mas aí fazer do meu jeito, como bem me parecer? Deus está perguntando isso para você. Qual que é a sua resposta para Ele? Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Aí no seu interior, sem levantar sua voz, responde para Deus se Ele pode fazer. Só que Ele vai fazer do jeito dele, porque o barro não expressa vontade, o barro está ali, está rendido, e Deus vai dando forma, conforme bem lhe parecer. Quem está pronto para isso? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Preste atenção nesse texto, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso para você, dentro desse contexto de barro, de vaso, para que a gente chegue ao final na porcelana. A palavra barro ou argila aparece na Bíblia pelo menos por 28 vezes. Dedica seu tempo lá e você vai encontrar. E quando ela aparece nesse contexto, comparando o barro conosco. Talvez porque nós somos feitos do barro, da terra, Deus nos fez dali. A ciência comprova que todas as características da terra estão dentro do nosso organismo. Talvez por isso, não sei, mas a Bíblia coloca isso várias vezes. Será que o barro tem muito a ver conosco? E na história, falando em vaso, nós temos um país, a China, eu não estou falando da China de hoje, da China do passado, que dominou por milênios a arte de fazer vasos, inclusive fazer vasos de porcelana. Eles tinham uma habilidade fantástica. Hoje não digo mais, porque hoje, daqui a pouco só falta chegar um bebê nascer e está lá, feito na China, né? Porque tudo é feito na China, né? Tudo vem lá embaixo, você procura, feito na China, né? Só está faltando isso, né? Hoje o processo é outro, mas eu quero te falar do processo lá atrás. Na época que você pegava um vaso feito de porcelana e ele tinha todo um processo manual por trás dele, e eles dominaram isso por milênios. E como que se prepara? Eu fui lá estudar como é que você prepara a massa da argila, que se você pega ela e você mexe, movimenta ela, você tem um barro. Como que vira um vaso de porcelana? E a primeira coisa, ou primeira ação que você precisa entender para isso acontecer, chama-se tempo. Tempo. 65 anos era o tempo em que a argila aguardava para que ela pudesse se transformar num vaso especial de porcelana. Você vai ouvir falas de um mestre, ele pergunta por que leva tanto tempo? E ele responde: é porque o barro precisa pagar o preço para se tornar porcelana. Nós queremos chegar na eternidade, mas a Bíblia diz que Jesus vai vir pegar uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Ele não vai vir pegar uma igreja de barro, ele vai vir pegar uma igreja de porcelana. Consegue me entender agora? É isso que eu quero falar com você nessa manhã. E nós também precisamos de tempo. Nós também precisamos de tempo para nos transformarmos em porcelana, para deixarmos de ser barro e chegarmos a ser porcelanas. Porque ser crente, presta atenção nisso, ser crente é de graça, tua salvação é de graça, mas ser discípulo tem um preço. Consegue entender isso?
Pega a vida do apóstolo Paulo. O Senhor disse para ele em Atos 9, 15 e 16, mas o Senhor disse a Ananias, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, falando de Paulo, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele foi salvo pela graça, Saulo, que se transforma em Paulo, porém ele foi preparado, pagando um alto preço. Então, registra isso, a salvação é de graça, mas o discipulado não é de graça. Ser salvo é de graça, é pela graça e é de graça, mas ser discípulo de Jesus tem um preço a pagar. Quem já conhece um pouquinho desses preços aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. E há um preço a ser pago para um homem, para uma mulher ser usado por Deus, e esse preço chama-se também tempo. O primeiro deles é tempo. As coisas não saem assim, ó. Não é assim. Nós somos de tempo para maturar a nossa fé, e durante esse tempo nós passamos por processos. Ser discípulo requer pagar um preço. Por isso aquele texto nos mostra, quando ele diz que nós temos que ter motivo de grande alegria o passardes por provações, porque nós precisamos dar valor às situações que acontecem na nossa vida. Eu e você, nós precisamos dar valor às situações que nós estamos passando, por mais dolorosas que elas sejam. Se nós perseverarmos na presença de Deus, nós vamos chegar do outro lado e nós vamos ter aprendido algo que não tem preço. Só que eu preciso valorizar os processos, que às vezes, ou se não todas as vezes, não são saborosos, e eu preciso tentar encontrar uma beleza em meio à escuridão que eu não consigo enxergar. Mas a Bíblia vem para mim e para você e diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. E a Bíblia não está dizendo isso à toa. Há um processo. Processos são preparações para os dias de glórias que Deus tem preparado para a tua vida. Vou repetir para você: os processos são preparações permitidos por Deus para os dias de glória que Deus tem preparado para a tua vida. Não menospreze as provações e não menospreze o tempo. Não menospreze o tempo. Puxa, mas não aconteceu ainda. Você quer ser barro ou você quer ser porcelana? O vaso de barro se apronta no mesmo dia. Na hora ele está pronto. Só coloca ele no forno e daqui a pouco ele está pronto. Esse é o barro. Tem muito cristão barro. Eu estou falando para quem quer ser porcelana. Não se renda. Não se renda. Não se entregue. Não se entregue antes do tempo. Você está amadurecendo. Aquela situação está amadurecendo. Não se entregue antes do tempo. Resista. Amém, queridos? Amém. E aqui eu quero voltar lá no passado do tempo quando a argila ela estava pronta, passou todo aquele tempo, ela vai então para as mãos. Presta atenção, eu preparei a argila, não vou trazer para o meu tempo. O meu avô plantou, o meu pai, plantou lá, preparou o terreno onde tinha argila lá, deixou ela pronta, ela maturando lá. E eu agora vou procurar um especialista, um artífice, para trabalhar naquele barro que meu avô preparou, porque demorou 65 anos para ele maturar. Aí quando chega o artífice para trabalhar, ele observa aquele barro, prepara ele tem que ser espremido e tem que tirar dele toda a impureza dele, toda minúscula pedrinha não pode estar nele. Depois que fez ainda isso, ele tem mais um processo que ele faz. Ele pega aquele barro, uma quantia mais ou menos assim, que é o que vai ser o vaso, e ele pega com todas as suas forças e lança no chão, mas com tudo,
Tenta imaginar o cara, pá, faz isso por umas 15 a 20 vezes. Por quê? Para que ele possa retirar dele toda a possibilidade de sequer uma bolinha que possa ter dentro dele. E para isso aquele barro é surrado, lançado no chão. Aí ele pode, depois disso, se transformar num vaso de grande qualidade. Israel também faz vaso de porcelana, também fazia naquele tempo, só que ele usava um outro processo. Isaías 41, 25 diz: como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Em Israel é diferente, eu preciso tirar as bolhas, e eu estou pisando. Aqui nós podemos aprender uma coisa: primeiro nós precisamos estar aos pés do mestre, para depois ir para as suas mãos. Aprenda isso. Deus, eu quero ir para a sua mão para me ser moldado. E Deus está falando para você: primeiro, deixa eu tirar as tuas bolhas. E para mim tirar as tuas bolhas, você precisa ser amassado. Não, mas eu já quero tomar forma, eu já quero estar pronto. E Deus está dizendo para você: deixa eu tirar as tuas bolhas primeiro. Você está ouvindo o miado de um gato? É de um gato mesmo, tá? Nós temos um hóspede aqui que mora no telhado. Ele não deixa a gente pegar ele. Ele não vai embora. E a gente está nessa briga. Eu não sei se ele está matando os pombos e comendo. Alguma coisa de bom tem aí em cima, que ele não sai daí. Ele é um figura. A gente tentou dar comida. A gente deu comida por umas 3 semanas mais ou menos, para ver se ele descia, ficava, né? Tirasse ele dali. Ele não se rende, mas também não vai embora. E a gente está nessa. Até agora ele está nos vencendo. Mas ele está aí. Ele mia aqui, mia lá. Ele acha que ele é o dono do pedaço em cima. É. Acho que ele vai chegar no céu primeiro que a gente. Não que a gente queira a morte dele, não quer isso. A gente quer. Não é isso. Não me entenda mal. Eu até cogitei levar ele para minha casa, mas agora eu já desisti, porque é um figura demais, ele é rebelde demais. Você está atravessando algo difícil, queridos? Está atravessando algo difícil? Você está comigo? Vai comigo aqui, Kevin. Essa situação pode derrubar você, ou pode colocar você de joelhos diante do Pai. Você que pode escolher. Ela pode te jogar no chão, te fazer desistir das coisas, ou ela pode te deixar de joelhos diante do Pai. E quando você está de joelhos diante do Pai, é o tempo que você está sendo amassado. Mas é o Pai que está te amassando. Não é o artífice te jogando no chão, é o Pai te amassando e te pisando e te moldando, tirando as tuas bolhas, para que depois você possa ir para as mãos do oleiro e o oleiro possa trabalhar você. Amém ou não? Amém. Fala comigo: adoração. Eu vou te ensinar um negócio aqui que vai mexer com a cabeça de alguns, porque adoração é algo muito poderoso. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Agora, adoração não é um êxtase. Eu estou aqui na presença de Deus e eu estou arrepiado, está subindo, eu estou adorando. Não é isso. Adoração não é um evento místico. Adoração é um processo de vida, onde nós aprendemos a viver de joelhos diante de Deus. É não importar as circunstâncias, e você está adorando a Ele. É você estar dizendo: Senhor, eu não entendo, eu não consigo entender isso. Eu olho para a minha vida e eu acho que eu não plantei isso. Mas Deus, eu quero te adorar assim mesmo. Estou na tua presença, Senhor. Eu sou teu, independente de qualquer coisa, eu sou teu. Isso é adoração. O outro também é uma experiência sobrenatural com Deus, é um momento, mas entenda isso: a adoração é um processo de vida.
não é instantes na sua vida, não são momentos. Repete comigo: quando as lutas vêm, não nos jogam no chão derrotados, nos colocam de joelhos, em dependência a Deus. Amém de verdade ou não? Você já teve vontade de desistir? Quem já teve vontade de desistir? Eu vim aqui dizer para você: continue. Eu vim dizer para você: continue. Você está sendo lançado no chão, jogado pelas circunstâncias. Então abre os teus braços e diga: Senhor, faz a tua obra, tira as bolhas da minha vida. Está sendo pisado por alguma situação? Fala: Senhor, estou aqui, faz a tua obra, Senhor. Tira as bolhas, Senhor. Pode tirar, tira as bolhas. Tira as bolhas e tira logo, porque eu quero ir para as tuas mãos, Pai. Rendido para que o Senhor possa moldar a minha vida como o Senhor desejar. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: aprenda a adorar a Deus no vale. Fala para ele: deixe que o oleiro tire de você todas as bolhas. Amém? Deixa eu te mostrar uma coisa. Vou usar um metal para fazer a diferença. Isso aqui é barro. Nós usamos bastante. Isso aqui, pelo jeito, já foi feito uns feijãozinhos aqui. Ó. Isso aqui é barro. Ouve só. Isso aqui é porcelana. Ouve um pouquinho. Qual que você quer ser? Isso aqui não precisa ser pisado. Não precisa tirar delas minúsculas pedrinhas. Não tem necessidade. Não precisa ser lançado no chão. Não precisa de 65 anos. É rápido. Até o tempo dela no forno é muito rápido. Essa aqui precisa ser pisada. Essa precisa ser pisada. Inclusive eu estou pegando com cuidado, que isso aqui está emprestado. Aquela ali, se cair, é mais fácil. Pastora Agra, não sei de onde que ela conseguiu isso aqui, mas eu vi o preço que estava grudado aqui. Eu falei: se vocês derrubarem isso aqui, vocês vão ver. Não derruba não. Eu falei: a panela, se derrubar eu pago. Quantos conseguem me entender? Qual que você quer ser? Fala para Deus qual que você quer ser. Você que escolhe. Você pode ser um vaso de barro, ou você pode ser um vaso onde a glória de Deus se manifestará através de você. Agora, independente da forma, qual que você colocaria na tua sala? Qual que você daria mais honra? Qual que você falaria? Não quero. A Bíblia diz que há na casa de Deus vasos de várias maneiras. A Fátima falou aqui, é mais leve, de barro é mais pesado.
Eu estou falando para você que eu estou falando de eu fui estudar isso aqui que nem doido para fazer alguma coisa para poder pregar para você, porque eu não entendo nada disso aqui. Mas o que eu te falei é pesquisado, é verdadeiro. Há uma beleza, põe para mim o outro. Kevin. O outro, já estou lá na frente, isso. Grava isso aqui, ó. Há muita beleza em um coração que se submete aos tratamentos de Deus e que diz sim uma e outra vez. Há beleza nisso. Se submeta. Eu não quero me submeter, eu quero que as coisas aconteçam rápido. Barro. Não, eu quero ser discípulo de Jesus. Porcelana. Obrigado pelo amém, irmão Celso. O senhor não pode faltar culto, porque o seu amém aqui é importante demais. E eu quero te convidar a ser um vaso de porcelana. Em nome de Jesus. Quero dizer para você, pague o preço. Pague o preço. Busque a presença de Deus. Deixe o que for preciso deixar. Mas não seja barro, seja porcelana em nome de Jesus. E eu quero encerrar lendo um texto para você, de um homem que escolheu ser porcelana e não barro. O texto diz assim, que é Lamentações 3, eu encerro aqui. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, e Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. A gente pode, só lendo esse começo, falar, esse homem estava mal. Concorda comigo? Esse homem estava mal. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Eu estou lendo alguns versículos só. Ainda quando eu clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Você já fez isso uma vez? E você for orar e não vem resposta, fala, pô, Deus não ouve a minha oração. Porque a revolta dele aqui era justamente contra Deus. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, afastou a paz da minha alma, e eu esqueci do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, a minha alegria, a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Já passou por isso? Fala, Senhor, eu estou querendo desistir de tudo. Não, acabou, não tem esperança mais. Aí ele fala uma última oração para Deus, ele diz assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, porque a minha alma, ela continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A dor, o choro, o lamento, até que o nome do livro é Lamentações. Mas aí ele faz um negócio fantástico. É como se ele dissesse, não quero ser barro, quero ser porcelana. Ele diz, quero trazer a memória que pode me dar esperança. Mas ele não trouxe só a memória dele, ele verbalizou isso, e ele verbaliza assim, eu quero dizer para a minha alma, quero dizer para todo mundo ouvir, quero que isso seja escrito num livro, para que todas as gerações vejam. O que você quer falar? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu não posso aplaudir com você, mas eu recebo o aplauso da alma aqui. Grande é a tua fidelidade. Mas é o mesmo Deus que ele estava reclamando, só que ele só estava olhando para a sua dor, agora ele estava olhando para a magnitude do seu Deus. Aí ele diz, a minha porção é o Senhor. Você consegue entender a magnitude desta frase? Ele estava dizendo, a minha comida é o Senhor, o meu pedaço de terra, a minha porção, o que eu tenho é o Senhor. Eu não tenho mais nada, eu só tenho o Senhor. É isso que essa frase está dizendo.
a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, já que eu não sou barro e sou porcelana, eu vou esperar nele. Esperarei nele. E com uma certeza: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio, ou seja, chega de reclamar. É isso que ele está dizendo. Parei com as minhas murmurações. Eu confio em Deus e eu vou aguardar em silêncio a salvação dele. Por quê? Por mais que eu ache que ele me rejeitou, eu sei que o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quero te convidar a ficar de pé agora. Quem entendeu essa palavra, dá um glória a Deus. Esses vasos estão aqui para te trazer, essa panela de barro, e esse vaso está aqui para te trazer uma lembrança. Barro ou porcelana. E eu espero que você tenha tomado uma decisão na sua vida. Eu vou ser um cristão de porcelana. Eu não vou ser um cristão de barro. Eu vou ser um cristão de porcelana. Feche os teus olhos onde você está. Em nome de Jesus. E onde você está, fale com Deus no seu lugar. Quantas vezes você passou por situações difíceis, ou está passando por uma situação difícil, que você não entende, e por isso você pensa às vezes em desistir, em entregar algo que está na sua mão, você pensa em, não, eu vou parar, às vezes desiste até de viver, pensa até em tirar a vida às vezes. E hoje Deus vem dizer para você: deixa eu tratar contigo, seja o barro na minha mão, deixa eu trabalhar em você, em nome de Jesus. Pode levantar sua voz e cantar. Quem concorda comigo que uma palavra dessa não precisa de apelo, ela serve para todos nós? Levante a sua mão. Então vem para o altar e vamos cantar aqui no altar para Deus. E vamos adorar a Deus aqui no altar e dizer: Senhor, eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo, em nome de Jesus. E eu costumo dizer, o pregador já está aqui em cima, que se algo que eu pude falar para você foi que Deus falou comigo primeiro. Vai, em nome de Jesus, fala isso para Deus agora com todo o teu coração. Canta com a sua alma ao Senhor agora.